Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Fé e Fideísmo. O podcast de hoje é um comentário da lição da Escola Sabatina feito pelo pastor Gilberto Tais. Esse mesmo comentário pode ser baixado por escrito no blog feofideismo.com ou diretamente no site da CPB acessando mais.cpb.com.br na seção Lições, Adultos, Lição da Semana e Comentários. Aproveite também para se inscrever no canal Fé e Fideísmo no YouTube e também no Instagram do pastor Gilberto Tais. O Tais é THEISS. Fique agora com o comentário da lição. Até mais! Olá, amigos. Aqui é o pastor Gilberto Tais e hoje eu estou aqui para fazer o comentário da lição número 5 da lição da Escola Sabatina deste trimestre. O tema é Filhos da Promessa. Bom, na introdução eu gostaria de contar uma historinha que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor o cuidado, a proteção de Deus. E a história diz o seguinte, que é uma criança que havia subido em uma árvore com cerca de 3 metros de altura e de repente ela percebeu que não tinha a mesma coragem de descer como teve para subir. Então o rapaz, quando viu aquela cena e com o objetivo de ajudar essa criança, ele se aproximou estendendo os braços e ao mesmo tempo em que falava para ela pular. Então a criança, com um olhar assim meio que desconfiado, balançou a cabeça em sinônimo de um claro não. Então, de repente, um outro rapaz se aproximou e fez o mesmo gesto com os braços e pediu que a criança se jogasse. Sem pensar, a criança, o jovenzinho, deu um salto corajoso e se lançou aos braços do rapaz. Alguns que estavam ali próximos ficaram curiosos, porque eles perceberam a diferença da cena da criança com um e depois com o outro. Então eles chegaram perto da criança e perguntaram qual seria o motivo para recusar o apelo de um em detrimento do apelo de outro. Então, com uma voz que transmitia profunda segurança, ela respondeu que não podia confiar nos braços de alguém que não fosse o seu próprio pai. Pois é. Bom, essa história nos ajuda a compreender o tipo de confiança que nós precisamos ter em Deus, especialmente quando Ele estende os braços e apela ao nosso coração para a gente se lançar aos seus braços. Os seus braços já foram estendidos uma vez, lá na cruz do Calvário. Resta-nos agora ter a coragem de pular, para ser abraçados por esse cuidado, proteção e graça que Deus quer nos oferecer. Bom, história bonita, né? É uma história que mostra, que revela o cuidado de um Deus, a exemplo desse pai, dessa criança, um cuidado de um Deus que exige da gente confiança, né, para nos lançar aos seus braços. Então, com base nisso, eu quero falar um pouco sobre a preciosa promessa de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, o verso 1, nós encontramos uma das mais preciosas declarações que foi feita para Abraão. Tem uma expressão ali bem curiosa, diz assim, não temas. Isso mesmo, não temas. Essas palavras foram pronunciadas de forma a transmitir confiança e certeza no cuidado divino. E essa expressão não temas, ela se completa com outra expressão. Qual? Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. E o teu galardão será sobremodo grande. Percebe? Então a expressão não temas, ela se completa com essa outra expressão. Eu sou o teu escudo. Teu galardão será sobremodo grande. Em uma linguagem mais contemporânea da Bíblia, a expressão aparece assim, ó. Eu o protegerei de todo o perigo. E lhe darei uma grande recompensa. Isso você pode ver numa Bíblia, que a tradução seja na linguagem de hoje.
Portanto, amigos, nesta promessa, Abraão ele é encorajado a firmar seus passos na aliança com Deus. E apesar da queixa do patriarca por sua falta de filhos, Deus se comprometeu em conceder-lhe um descendente que daria origem a uma nação incontável. Olha, proteção contra os inimigos e recompensa por sua fé estariam sob o seu escudo divino. Ou seja, enquanto Deus e a sua vontade forem prioridades na vida de Abraão, o patriarca e seus descendentes também seriam prioridade para Deus. Essa promessa de proteção e de recompensa se estende também a todos os filhos e filhas de Abraão em todas as gerações, em todos os tempos, incluindo você, incluindo eu. Agora, que proteção e recompensa são mais importantes do que, por exemplo, a vida eterna? Às vezes a gente busca sentido e proteção e cuidado apenas meramente terreno, mas que proteção e recompensa são mais importantes do que a vida eterna? Embora sejamos tentados a olhar ao panorama material e social da promessa, o seu significado se estende além do contexto terreno, meramente terreno. Como seria bom se o coração humano sonhasse intensamente com as coisas do céu, da maneira como também sonha com garantias, projetos e ambições terrenos. A vida humana seria muito mais pacífica, viu? Muito mais pacífica, muito mais serena e muito mais esperançosa se a gente sonhasse muito mais com aquilo que é eterno. Nós viveríamos mais radiantes na expectativa pelo que há de vir, que é exatamente o cumprimento da promessa. Eu quero agora comentar um pouco sobre a garantia dessa promessa. Eu falei um pouco sobre essa promessa preciosa, agora quero falar da garantia dela. As palavras de Gênesis 28, verso 14, são uma repetição do concerto feito antes com Abraão. O local da promessa onde Jacó passou a noite é o mesmo onde Deus foi invocado por Abraão no altar que o patriarca construiu para adorar o Deus da aliança. Esse local ele adquire um significado ainda muito mais abrangente, pois passou a se chamar Casa de Deus ou Betel. Então nós temos aqui uma comprovação maravilhosa da graça divina e a garantia do cumprimento da promessa. Por quê? Eu vou citar pelo menos 5 coisas que vão dar esse sentido de garantia. Primeiro, porque ele se identifica como Senhor. Está em Gênesis 28, verso 13. Primeiro, porque ele se identifica como Senhor. Segundo, porque ele se apresenta como Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. Está no verso 13. Terceiro, porque relembra a promessa que foi feita em outro tempo a Abraão, dizendo que a sua descendência será como o pó da terra. Incrível, né? Verso 14. E é isso que, inclusive, nos faz pertencer à mesma promessa, porque somos também descendentes de Abraão conforme a promessa. E quarto, explicou o significado da promessa ao afirmar que nele, observe, nele, na sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Está no verso 14. Então, todas as famílias da terra seriam alcançadas por essa promessa que foi feita a Abraão. Inclusive, está incluso nessa promessa, obviamente, o Filho de Deus que nasceria da descendência. Ele seria a maior herança. A maior herança. E quinto, ele confirmou o seu escudo, o seu cuidado, quando ele declarou o seguinte: eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Está no verso 15. É linda essa promessa. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. E não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Está no verso 15. Bom, embora com o tempo a promessa pudesse ser esquecida pelos próprios descendentes de Abraão, pois Jacó era o terceiro na linha de sucessão, Deus, escute bem, Deus declarou que ele jamais se esqueceria. Deus não se esquece da promessa que fez. Embora alguns torçam para que as pessoas se esqueçam das promessas feitas,
para se livrarem da responsabilidade, né? Porque tem gente que não quer saber de responsabilidade com Deus. Deus não quer que percamos de vista o que ele prometeu. Deus é teimoso com o coração humano e precisa mesmo ser, né? É reconfortante observar o prazer que Deus tem em garantir a sua promessa. Às vezes, amigos, as dificuldades e hostilidades da vida nos tentam a obscurecer a fé no escudo e cuidado divino. Mas olha, é em ocasiões como essas que o Onipotente gosta de nos surpreender. É em ocasiões como essas, em situações como essas, que Deus gosta de nos surpreender. Deus não se esquece, não atrasa e não adormece. Entenderam? Deus não se esquece, não atrasa e não adormece no cumprimento de sua promessa de proteção e bênção. Ele está sempre atento às nossas lutas e aflições. Ele deseja nos ajudar a superar todas elas, todas elas. Mas qual seria então o significado da promessa, né? Porque eu falei da promessa sendo uma promessa preciosa, falei da garantia dessa promessa, agora e o significado dela? A revelação feita a Abraão e repetida a Jacó vai além das expectativas terrenas. Deus se revelou a Jacó para confirmar a bênção que foi prometida, que tem a ver com duas dádivas imprescindíveis e fundamentais para a aliança que foi estabelecida com a humanidade através de Abraão. Primeiro, observe, a tua descendência será como o pó da terra, se espalharão. Essa é a promessa. A tua descendência será como o pó da terra e se espalharão. Ou seja, essa mesma promessa foi dada a Abraão. Por meio do patriarca e dos seus descendentes, Deus faria com que a verdadeira fé alcançasse os confins da terra. A mensagem, portanto, não seria levada apenas por pergaminhos, papel, tinta, mas por vidas iluminadas pela graça. O mundo seria iluminado pela glória de Deus, como descreve Apocalipse 14, verso 6 e 18, verso 1. Em todos os tempos pelos filhos da promessa. Então os filhos da promessa iluminariam o mundo com a glória de Deus, como descreve Apocalipse 18, verso 1, Romanos 9 e 8. E segundo, todos os povos da terra serão abençoados. É a máxima da promessa. Essa promessa, portanto, encontra o seu cumprimento na cruz do Calvário. Lembra que Jesus falou? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos. Também sois descendentes de Abraão, não é? Também sois descendentes de Abraão, então você é um desses que será atraído para a cruz do Calvário. A semente de Abraão, a sua descendência floresceu, revelando ao mundo, com a maior de todas as bênçãos já prometidas, o Redentor divino humano. Isaac era apenas a micropromessa de algo infinitamente maior. Infinitamente maior. Então, primeiro, a promessa alcançaria todos os povos da terra, até os confins da terra. E segundo, essa promessa se materializaria em Cristo, em Jesus. Em Jesus. Conclusão, amigos. Através de Cristo, todas as promessas se materializam. A liberdade da escravidão egípcia e a conquista da Canaã terrena, por exemplo, se tornam imensuravelmente triviais diante da liberdade do pecado e da garantia da Canaã celestial. Percebe agora por que Deus jamais se esquece da promessa e incansavelmente insiste em nos lembrar? É porque Ele deseja que nós nunca nos esqueçamos de que, se nada nesta vida der certo, vamos para o céu. Então, na verdade, tudo deu certo. Que Deus te abençoe e até a próxima lição. Um abraço.